Nos queda esta conferencia, que es la conferencia invitada del seminario de este año, y para mí es una alegría, no solamente lo digo en el sentido protocolario habitual, sino que es una alegría muy sincera poder presentar aquí a Bruna de la Torre, que es una investigadora, actualmente ya es investigadora en el Centro de Estudios Apocalípticos y Postapocalípticos de la Universidad de Heidelberg, que se llama realmente así. Hizo su doctorado en Sociología en la Universidad de Sao Paulo, donde fue también investigadora postdoctoral en el Departamento de Teoría Literaria y Literatura Comparada. En 2023 fue, si no me equivoco, la primera investigadora que recibió la Max Horkheimer Fellowship del Instituto de Investigación Social de Frankfurt, y ha sido docente de la Universidad de Brasilia y profesora invitada en diferentes lugares, en Duke, donde estuvo con Jameson, en la Humboldt de Berlín, en la Academia de Künste y en la Universidad Goethe de Frankfurt. Su investigación abarca fundamentalmente la teoría crítica, que se suele llamar frankfurtiana, teoría marxista, estudios feministas, el análisis del fascismo contemporáneo, la crítica literaria, la literatura comparada, la teoría crítica latinoamericana, y una de las cuestiones que trabaja también en los últimos años de manera, creo, especialmente potente e interesante son algunas de las derivadas de la continuación de la industria, del análisis crítico de la industria cultural, ¿no? En relación con diferentes temas, entre otros el autoritarismo y en relación con la problemática del feminismo. Es autora de la monografía Vanguardia del atraso, atraso de la vanguardia, Oswald de Andrade y los obstinados destinos del Brasil, centrada en el modernismo brasileño y en la centralidad del concepto de la centralidad estético-política del concepto de antropofagia en el contexto de las sociedades periféricas, y ha publicado numerosos ensayos en distintas revistas. No voy a entrar ahora en esto. Lo que creo que es más importante subrayar, y que para mí es más importante subrayar, es que quizás es una de las figuras más destacadas y más interesantes de una renovación. A mí no me gusta nada hablar de generaciones, ¿no? Pero está entrando, digamos, una especie de aire fresco en la teoría crítica a diferentes niveles a nivel internacional, y creo que Bruna es una de las personas que está abriendo puertas y ventanas importantes para volver a revisitar el legado teórico que viene de la teoría crítica y a pensarlo de otra manera en relación con la contemporaneidad. Y en cierta medida de enlazar con la teoría crítica desde el punto de vista de la relevancia de problemas contemporáneos en relación con el marxismo, con cuestiones vinculadas al autoritarismo, al feminismo, a problemas políticos actuales. Y por eso creo que es tan relevante y tan valioso para nosotros que pueda estar aquí con nosotros y nosotras hoy. Y por eso agradezco tanto que haya aceptado nuestra invitación. Y nada, la conferencia, como sabéis, se llama Érate de Adorno Feminista, la industria cultural de las mujeres. Cuando quieras, Bruno. Sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Buenas noches, Jordi, muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer enormemente la invitación de la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica para estar aquí, especialmente a Jordi por el generoso convite. Es un placer poder conversar con ustedes hoy. Espero que tengamos más oportunidades como esta en los próximos años. ¿Me entienden? Sí, hablo con un acento brasileño. Hoy voy a discutir una posible lectura feminista del concepto de la industria cultural, partiendo de un análisis crítico del concepto formulado por Adorno. Las reflexiones que expondré a continuación provienen de un artículo que he presentado gracias también a la gentileza de una invitación de Jordi para la revista Constelaciones, que ha realizado un trabajo tan destacado en la teoría crítica. Es un placer estar aquí con él, con Cristina y con la Sociedad de Teoría Crítica. El título de mi presentación hoy, como anunció Jordi, es ¿Era Teodoro Adorno feminista? La industria cultural y las mujeres. Aunque la charla se centra principalmente en la segunda parte del título, quiero que mantengan en mente esta primera parte, la de la pregunta. Roberto Schwartz, importante exponente de la traducción crítica brasileña, sugiere que una de las tareas perennes de la teoría crítica es preguntarse: ¿qué hora es?
Y ahora es el momento, de hecho ya es más que la hora, de la teoría crítica ajuste sus relojes con los movimientos feministas y las críticas que estos han hecho al marxismo en su conjunto. Por eso es importante preguntarse sobre el feminismo de Adorno. Y como argumentaré aquí, reconocer cuándo y cómo no lo es. Pero más importante aún, lo que realmente importa es pensar cómo podemos recurrir a la teoría de Adorno y utilizarla para construir una teoría crítica feminista del presente. Comienzo entonces con algunas de las imágenes femeninas que pueblan la obra de Theodor Adorno. Amas de casa que lloran escuchando a Toscanini, buscando refugio de sus vidas miserables en el cine como mendigos. Secretarias que sueñan con convertirse en actrices. Mecanógrafas que pierden el tiempo participando en concursos de revistas. Mujeres que usan la música como soporte para sus fantasías sexuales. Que fetichizan sus cuerpos bronceados, que se sienten halagadas al ser tratadas como hombres. Que saben que están heridas cuando sangran. Y cuya belleza puede ser reconocida por el tono de su voz al teléfono. Ellas representan toda la estupidez, infantilidad e heteronomía producidas por el sistema de la industria cultural. Esta asociación entre la industria cultural y las mujeres puede rastrearse hasta una carta que Adorno escribió a Fromm en 1937, proponiendo un estudio del carácter femenino, como un carácter autoritario. En esta carta aparecen algunas ideas que luego se formularían en el concepto de industria cultural y que están directamente relacionadas con el aura de misoginia que rodea sus ensayos sobre el tema. Cito aquí un extenso fragmento de la carta porque considero que es fundamental para que lo quiero decir aquí. Yo cito. Respiren. Hoy en día, las mujeres están, en cierto grado, más dominadas por el carácter de mercancía que los hombres. Y adaptando una hermosa fórmula antigua tuya, funcionan como agentes de la mercancía en la sociedad. En estrecha relación con esto, me parece que las mujeres y su conciencia específica de consumidor son mucho más un elemento cohesionador que, por ejemplo, la autoridad familiar con su moral sexual ascética, que hoy está muy debilitada, sin que esto altere significativamente el carácter burgués. Lo que propongo es un intento de mostrar que, precisamente, debido a su exclusión de la producción, las mujeres han desarrollado contornos específicos de la existencia burguesa, distintos a de los hombres, y no que trasciendan la sociedad burguesa. Muy diferente de Marcuse. Sí, llego a afirmar, y supongo que Horkheimer asume ciegamente mi opinión, que los rasgos en los que las mujeres parecen reivindicar su inmediatez son en realidad los estigmas que la sociedad burguesa ha dejado en ellas. Rasgos que, en un contexto real de ilusión, ocultan lo que podría ser la verdadera naturaleza. Analíticamente, parece que la formación del yo en la mayoría de las mujeres, precisamente debido a su posición económica particular, ha tenido un éxito completamente imperfecto. La infantilidad adicional que presentan en comparación con los hombres no las hace progresivas. La tarea, cuya solución obviamente no me atrevo a abordar como no economista ni psicoanalista, consistiría en desarrollar un análisis de la posición económica de las mujeres y sus rasgos característicos específicos. Mostrar cómo, precisamente, esos rasgos contribuyen a la preservación de la sociedad y cómo, en última instancia, proporcionan el modelo para los ideales que terminan desembocando en la reproducción fascista de la estupidez. Pero esos rasgos, que no quisiera prejuzgar, me parecen decisivamente relacionados con la relación del consumidor con la mercancía.
seria necessário analisar em detalhe o comportamento completamente irracional das mulheres em relação com as mercancias, as compras, a roupa, os peinados, etc. E provavelmente se descobriria que todos os fatores que aparentemente servem para o atrativo sexual estão, de hecho, desexualizados. O gesto de la chica que, mientras que se entrega a su amante, es invadida por el miedo a que no le ocurra nada a su ropa y peinado, me parece significativo. Sospecho que a sexualidade feminina está, em grande medida, desexualizada, que se ha convertido em fetiche para si mesma hasta el punto de que su próprio caráter de mercancía se interpone entre ella e sua atividade sexual, incluso em la promiscuidade mais completa. Seria uma teoria social da frigidez feminina que, em minha opinião, não deriva essencialmente do hecho de que as mulheres estén sometidas a demasiadas proibições sexuais ou de que não encontrem uma pareja adequada, sino más bien del hecho de que, incluso en el coito, las mujeres son en sí mismas objetos de intercambio con un fin que naturalmente no existe, incapazes de alcanzar el placer debido a ese desplazamiento, Incluso en la sexualidad, el valor de uso ha sido sometido al valor de cambio. Fin de cita. Como feminista, é impossível não ler esses fragmentos da carta sem sentir uma imensa indignação. Associar o caráter feminino com o fascismo, que, cabe señalar, foi liderado predominantemente por hombres, os principais agentes de sua violência, culpar o caráter consumista das mulheres por sua frigidez, absorvendo a milenária desatenção de los hombres hacia o prazer feminino, comentar sobre a formação imperfeita do ego feminino, apropriando-se de lo pior del psicanálisis de Freud, e, finalmente, señalar a las mulheres como as principais agentes de la forma mercancía, parecem razões mais que suficientes para cerrar los libros de Adorno e não volver a abri-los nunca mais. Sin embargo, lo crucial nesta carta não é só evidenciar os fundamentos misóginos que subyaem a la formulação inicial do conceito de indústria cultural, sino também identificar as premissas que parecem persistir entre seus posteriores e que ameritam uma revisão crítica. Adorno señala que a forma mercancia, e dados os exemplos que oferece, se poderia referir também à cultura de massas, afeta de alguma maneira mais profundamente a las mulheres que a los hombres. Também sugiere, de forma discriminatória, que as mulheres estão sujeitas à reificação e à forma mercancia al estar fuera do processo de produção. Isto é importante. Imersas únicamente, e mais que os homens ou os varones, en la esfera de la circulação. En outras palavras, as mulheres operam na reprodução capitalista solo como consumidoras. Implícita aqui está a ideia de que aqueles que operam na produção e no consumo têm uma formação do eu mais completa e menos autoritária que aqueles imersos unicamente em la última. Adorno reconheceu, sem dúvida, que a indústria cultural funcionava como um mecanismo de dominação entrelaçado com o patriarcado. Sin embargo, não logrou situar essa perspectiva dentro de um marco teórico mais amplo, sobre a posição das mulheres no capitalismo. Um problema que, tal como argumentarei aqui, está relacionado com sua leitura de Marx. No discurso contemporâneo, não se pode contemplar os processos de generização, racialização e sexualização, de hecho, toda a socialização, sem ter em conta o papel da indústria cultural. Se bem é evidente que a noção de um caráter feminino específico vinculado à reificação produzida por la indústria cultural constitui uma interpretação discriminatória, é um hecho histórico que as mulheres han sido seus principais objetos.
Por lo tanto, vale la pena analizar este concepto a luz de las grietas del marxismo de Adorno, abordándolas a través de las teorías feministas de la reproducción social. Una tesis central relacionada con el concepto de la industria cultural es que el tiempo libre, o el llamado tiempo libre, dominado por la industria cultural, actúa como un complemento o extensión del trabajo alienado realizado en fábricas o oficinas. Adorno enfatizó repetidamente que, bajo el capitalismo, el ocio no es más que una continuación del trabajo. Pero, ¿qué tipo de trabajo? El trabajo monótono, tedioso y alienante característico del Fordismo, ya sea en oficinas o fábricas. Eso sugiere que el concepto de industria cultural profundiza en la experiencia de separación entre trabajo y ocio, típica del estado de bienestar que sostenía el ideal estadounidense de pleno empleo después de la Segunda Guerra Mundial. La tesis sostiene que, en la sociedad burguesa, el ocio se convierte en una parte indispensable de la adaptación de los individuos al trabajo alienado. Al igual de muchos marxistas de su tiempo, Adorno construye su marco teórico partiendo de la suposición de una clase trabajadora asalariada predominantemente caracterizada por su blancura, masculinidad y posición de clase media. Lo que merece ser destacado inicialmente aquí es el papel de las mujeres dentro de este régimen de acumulación. En la carta mencionada, Adorno relaciona a la consumidora al carácter femenino con el autoritarismo. No obstante, sus escritos no ofrecen una consideración sustancial sobre cómo el Fordismo fue experimentado de manera diferencial por los hombres y mujeres dentro de la misma clase media. Essa dicotomia entre domesticidade e trabalho industrial, entre trabalho e ócio, e por lo tanto entre o homem como produtor e consumidor e as mulheres como unicamente consumidoras, configurou todo su diagnóstico. En contraste con la percepción predominante de una teoría sofisticada, alejada de los postulados ortodoxos marxistas, la teoría de la industria cultural ilustra cómo el pensamiento de Adorno, en ciertos aspectos, se mantuvo dentro de lo que podría describirse como un paradigma marxista tradicional. El análisis de Adorno, por tanto, considera principalmente la dicotomía entre las esferas de producción y consumo al abordar la industria cultural. Sin embargo, para una interpretación feminista de la industria cultural, es necesario considerar un tercer elemento: el feminismo marxista, que evolucionó simultáneamente con la teoría crítica y que debe considerarse uno de sus desarrollos más significativos. Ha iluminado como este enfoque marxista del capitalismo descuidó un elemento que atraviesa los dominios de producción y consumo y que es presupuesto por ellos: la reproducción social, el laboratorio secreto del capital, de que habla Silvia Federici, de la cual históricamente se han encargado as mujeres, junto con poblaciones racializadas subalternas en las periferias del capitalismo. Como indica su carta a Fromm, Adorno sugiere que, debido a la exclusión económica de las mujeres de la producción capitalista, éstas se integran en este sistema únicamente a través de la esfera del consumo. Lo que no logró reconocer es que las mujeres, incluso las amas de casa blancas suburbanas de la era fordista, siempre han estado integradas en ese sistema, no solo como consumidoras, sino también como agentes de la reproducción social y por lo tanto como un elemento intrínseco de la producción capitalista. La reproducción en este contexto representa el tercer término de la dialéctica marxiana entre trabajo y capital, ya que sustenta ambos. Entonces, una lectura feminista de la industria cultural debe tener en cuenta esta compleja dialéctica, que permanece insuficientemente explorada en la teoría marxista.
También es esencial reconocer que si la industria cultural opera como infra y superestructura, su relación con el género debe entenderse igualmente en términos dialécticos y no únicamente a través de la asociación de las mujeres con la esfera de la circulación. ¿Todo bien? ¿Me comprende? Sí. El sistema de la industria cultural cristalizó en los Estados Unidos durante un periodo de reorganización capitalista en la posguerra, que también implicó una reconfiguración de la reproducción social. En el artículo aporto más datos sobre eso, pero aquí solo comento. Las mujeres de clase media, que no han habido ingresado al mercado laboral debido a la escasez de mano de obra masculina durante la guerra, fueron relegadas posteriormente de nuevo al ámbito doméstico. Como ha demostrado Silvia Federici, este cambio representa la restauración del llamado salario familiar, que refuerza las relaciones patriarcales en la clase trabajadora. En otras palabras, la industria cultural emerge como una forma de mediación universal en un momento de profunda reacción contra los avances laborales, sociales, políticos, intelectuales y sociales que las mujeres habían logrado en las décadas anteriores. En este sentido, es posible afirmar que las mujeres no fueron exactamente las agentes de la mercancía, sino más bien que los principales objetos de la industria cultural en un intenso proceso de reestruturación de la reproducción social en los sectores medios de la sociedad. Es decir, el aparato de la industria cultural funcionó como un agente unificador, un cemento, que es una palabra que Adorno utiliza muchísimo, un cemento que conectó producción y consumo, trabajo y ocio, y quizás más significativamente como una fuerza que entrelació producción y reproducción, influyendo profundamente en las relaciones de género y reforzando la dominación masculina mediante diversos mecanismos. La tesis de que el tiempo libre sirve como una extensión del trabajo puede, en este contexto, ser reevaluada desde la perspectiva de la reproducción social. Para las mujeres dedicadas al trabajo doméstico, no existía una clara demarcación entre el tiempo libre, entendido como el tiempo fuera del trabajo formal, y los ámbitos profesionales de la fábrica o la oficina. La porosidad entre el trabajo reproductivo y la inmersión en la industria cultural demuestra que, para las mujeres, la continuidad entre esas esferas era aún más pronunciada, algo que la mayoría de la población comenzó a experimentar únicamente con la llegada del ordenador personal y más recientemente del smartphone y otros dispositivos similares. Este grupo ocupa una posición peculiar, en la que simultáneamente experimenta un estado. Esto es muy trabajado en la literatura y la literatura feminista, los romances, las novelas feministas, cosas como esta, en la que simultáneamente experimenta un estado de ocio perpetuo y una ausencia total de ocio, quedando completamente expuesto a la industria cultural. Hasta el día de hoy, la radio, la televisión y sus sucesores contemporáneos, como aplicaciones de música, podcasts y otros, acompañan el trabajo doméstico mitigando su soledad. Adorno sostiene que la industria cultural extiende el dominio del trabajo al replicar fuera de los espacios formales de trabajo los mismos sistemas cerrados e impenetrables que enfrentan los trabajadores dentro de las fábricas y oficinas. Adorno recurre a las reflexiones de Lukács sobre el proceso de reificación que obriga a los individuos, reducidos a simples apêndices del proceso de producción, a adoptar una actitud contemplativa hacia un trabajo que les presenta como un sistema preconcebido y acabado, regido por leyes inmutables. El trabajador, al llegar a la fábrica o oficina, se enfrenta a un aparato de producción plenamente operativo al que está sometido y que le parece indiferente,
convirtiéndose en su mero apéndice. Perdón. Okay. Esto genera una disposición contemplativa en los trabajadores que se perciben impotentes ante un orden mundial que parece preexistirles. El sistema, que parece funcionar de manera autónoma, fomenta la ilusión de que su existencia es independiente de los individuos. Ante la falta de alternativas, el trabajador se somete. Adorno extiende esse modelo à cultura, ilustrando que as rigidezes observadas em la fábrica se reflexam ou se duplicam na indústria cultural, igualmente inflexible, como se esta fora o doppelganger del trabalho. Pero que é o âmbito doméstico, sino outra forma de fábrica? Basándose en las ideas de las feministas marxistas que conceptualizan el hogar y la familia como fábricas sociales, es posible aplicar los mismos principios teóricos al ama de casa que al trabajador industrial, considerando así los efectos de la industria cultural en las mujeres desde ese punto de vista. Para ellas, la fábrica es el ámbito doméstico, y la familia es una forma que también encontran prefigurada y rígida. El hogar de clase media fordista está tan mecanizado como la própria fábrica, lleno de lavadoras, secadoras, aspiradoras eléctricas y una pletora de electrodomésticos. Además, ellas eran las responsables de las compras, siendo el objeto principal de los anuncios de la industria cultural. Es crucial recordar que el Fordismo también implicó la mecanización de la reproducción, evidenciada por la proliferación de alimentos enlatados, los alimentos congelados y las mezclas para pancakes, de Aunt Jemima, mencionadas con frecuencia por Adorno. Aqui hace outra contradição que enriquece a tesis da indústria cultural desde uma perspectiva feminista. Se Adorno reconoció perceptivamente que a tecnologia e o pleno empleo, que aparentemente aumentaram o tempo livre, não eram tão emancipadores como podiam parecer, se poderia argumentar que uma paradoxa aún maior pertence ao âmbito da reprodução. Cada inovação tecnológica, ostensiblemente desenhada para diminuir a necessidade de trabalho reprodutivo, vino acompanhada também de uma expansão da indústria cultural durante o mesmo período. O chamado tempo livre, supostamente disponível graças a los avanços tecnológicos em la esfera reprodutiva, foi, paradójicamente, consumido por la indústria cultural, que sirve cada vez mais como um suplemento para a esfera da reprodução, satisfazendo a necessidade de ocupar o tempo, expandindo o domínio da reprodução e aclimatando as mulheres a formas monótonas, repetitivas e alienantes de trabalho reprodutivo, uma dinâmica manifiesta em los próprios produtos desse sistema. Susan Willis, por exemplo, analisa como as telenovelas transformam as frustrantes experiências da espera das amas de casa, esperar a que os hijos regressem da escola, que o marido vuelva de trabalho, que termine o ciclo da lavadora, etc., em uma forma de placer. Lo mismo ocorre com as revistas femininas e de variedades, que são por excelência o gênero típico das salas de espera, fomentando uma atenção distraída. Esta característica se ha convertido no centro da indústria cultural contemporânea, já que as redes sociais não são mais que um aparato diseñado para desperdício de tempo, para que o desejo de uma transformação social seja desublimado na espera por mercâncias compradas online. Aunque as amas de casa blancas de classe média que trabalhavam en el hogar não eram as mulheres mais explotadas e oprimidas por el capitalismo estadunidense, é possível afirmar que este setor de la reprodução social foi um dos primeiros grandes laboratórios da indústria cultural. Como señala Susan Willis,
aunque não são estatisticamente representativas da sociedade em seu conjunto, eu cito, a América blanca de classe média define o modelo e a aparência do capitalismo de consumo. Fim de cita. Essas mulheres foram o grupo de prueba perfeito. Además, como afirmou Maria Rosa Dalla Costa, todas as mulheres, já seja que trabalhem fora do hogar ou não, casadas ou não, realizam trabalho doméstico. Lo que significa que incluso aqueles que trabalham por um salário e têm uma doble jornada laboral, têm uma relação com o tempo livre diferente a la de los hombres. Essas amas de casa serviram como conejillos de indias, conejillos de indias para práticas como comprar por aborrecimento, que hoje se ha estendido bajo o neoliberalismo a todos os gêneros e diversas classes, com a digitalização e o abaratamento de mercancías produzido por la intensificação da precarização do trabalho no sul global. En ese momento, cuando Adorno y Horkheimer escribieron su famoso ensayo sobre la industria cultural, el capitalismo descubrió que el aburrimiento y la ansiedad podían ser altamente rentables. Eso significa, en términos adornianos, que no solo la monotonía del trabajo fordista es el otro rostro de la industria cultural, sino aún más la monotonía de la reproducción social que lo acompaña y que presupone. La fatiga crónica y la depresión de las amas de casa, acompañadas por un proceso de medicalización de su sufrimiento, desde el Valium hasta el Zolpidem, que muestra cómo la industria cultural también produce consumidores para otras industrias, se actualizam em la fadiga e la ansiedade generalizadas que han tomado o controle das sociedades digitalizadas durante o período da pandemia, em que a exposição 24 horas à indústria cultural foi experimentada por setores da população que podiam quedar-se em casa durante esse tempo. Hoje parece quase óbvio dizer que a indústria cultural sirve à dominação masculina. Todas nós sabemos isso. E que todo lo relacionado com as imagens das mulheres é inseparável de elementos econômicos. Pero curiosamente, a relação de este aparato com a esfera da reprodução está notavelmente pouco explorada. Em outras palavras, é possível afirmar que a forma da indústria cultural pesava mais sobre as mulheres, não porque estiveram fora do processo de produção econômica, como argumentava Adorno, sino precisamente porque estavam profundamente, aunque de maneira invisível, conectadas a ele através da reprodução. A reprodução serviu, uma vez mais, como laboratório do capital nesse caso. Agora que é relacionado a indústria cultural com a reprodução, quisera fazer algumas considerações finais sobre o aspecto de superestrutura da indústria cultural e seus efeitos ideológicos. Desde o surgimento da indústria cultural, as feministas han chamado a atenção sobre os devastadores efeitos deste aparato em las subjetividades das mulheres. E agora, em la subjetividade de todos os gêneros, em seu apogeu com plataformas digitais, especialmente em lo que respeita à imagem corporal, os estándares de beleza, a confusão entre trabalho e ócio, e assim sucessivamente. Sin embargo, poucas feministas han combinado esta crítica com as reflexões de Adorno sobre a indústria cultural. Uma notável exceção é Susan Willis, que citei aqui, e ella señala que, eu cito, en el capitalismo de finales del siglo XIX, el género tiene invariablemente que ver con el consumo de mercancías. Compramos un género de la misma manera que compramos un estilo. No importa si elegimos una imagen unisex o ultrafemenina. El acto de comprar se afirma y se mantiene la definición del género como mercancía. Tal como Marx lo definió, la forma mercancía es la negación del proceso y de las relaciones sociales de producción.
Quando o gênero se assimila à mercancía, se concebe como algo fixo e congelado. Fim de cita. Isso significa que a indústria cultural sedimenta as normas de gênero, produzindo adaptação em lugar de autonomia, já que reduz aún mais a experiência de gênero a uma experiência de consumo. Isso não significa que as reivindicações feministas sobre gênero e sexualidade sejam meramente culturais. Dizer que o gênero está mediado por la indústria cultural não implica cair em um argumento simplista de que o feminismo ha sido cooptado por el mercado, sino más bien entender que os gêneros se constituem como toda socialização no capitalismo, principalmente através do consumo de mercâncias, e mais que isso, através da indústria cultural, que cada vez mais se converte em el aparato mediador do consumo de mercâncias hoje em dia, através da publicidade. É necessário reconhecer que a indústria cultural é uma forma que media cada vez mais a generificação, sexualização e, portanto, la subsume às regras do capital. Judith Butler afirmou em El Género en Disputa, eu cito, que o gênero é uma identidade tenuemente constituída no tempo, instituída no espaço exterior através de uma repetição estilizada de atos. O efeito do gênero se produz mediante a estilização do corpo e, por lo tanto, deve entender-se como a forma mundana em que os restos corporais, movimentos e estilos de diversos tipos constituem a ilusão de um eu generalizado constante. Fim de cita. Se o gênero é um processo que toma a forma de algo estável, se podia argumentar que uma das instâncias mais significativas dessa estabilização ou ilusão de estabilização é a própria indústria cultural, cujo esquematismo também organiza os estereótipos de gênero e seus processos de estandardização. O que Adorno afirmava sobre a música em la rádio também poderia aplicar-se ao gênero. Os estereótipos que nos impõem mediante técnicas de plugging, ou seja, uma repetição que busca superar nossa resistência através do agotamento. Em outras palavras, se poderia dizer que nos aderimos aos estereótipos de gênero como uno termina tarareando uma melodia depois de escuchá-la 20 vezes na rádio, le guste ou não. Se o argumento de Butler é que o revolucionário do feminismo radica em negar as predefinições de lo que é uma mulher e do gênero mesmo como categoria coisificada, então uma luta feminista tem que abordar os modelos de generização produzidos por la indústria cultural. Se se puder argumentar que a indústria cultural cada vez mais pensa, recuerda, incluso nos guia também, se poderia argumentar que esta administração se extende aos corpos e comportamentos das mulheres, e já que foram e seguem sendo o objeto de uma produção contínua de insatisfação, desenhada para ser colmada com uma série de produtos inúteis e a menudo daninhos para a saúde. É uma indústria que produz uma constante alienação das mulheres respeito a seus corpos, resultando em la perpétua produção de um sentimento de inferioridade e descontento, algo que se intensifica em pessoas não blancas ou não binárias. O aspecto infraestrutural da indústria cultural, mais allá da indústria do entretenimento em si mesmo, está relacionado com a reorganização da reprodução social e o lugar das mulheres neste processo, assim como com a profundização da desigualdade econômica entre gênero, sexualidade e raças, basada na divisão entre produção e reprodução. Sua dimensão superestrutural, a su vez, refuerza o processo de generificação que subordina aún mais a las mulheres e a outros gêneros, raças e sexualidades subalternos, tanto desde uma perspectiva subjetiva como objetiva. Assim como Adorno e Horkheimer mostram, a indústria cultural como superestrutura promove a destruição da autonomia.
tanto individual como política, e reforça o processo social capitalista, Lo mesmo pode dar-se sobre as dinâmicas de gênero, sexualidade e raça desse aparato. Sua forma ideológica, derivada da forma mercância, é inseparável da ordem social e econômico em que está inserta. Además, incluso o trabalho de cuidado, relegado a las mulheres, se convierte em objeto de uma intensa administração, já que esse processo de disciplina e adaptação passa por uma série de imposições heterônomas provenientes da indústria cultural sobre como cuidar a los hijos, a los maridos, a las casas, a si mismos. Basta mirar a programação de vários canais hasta o dia de hoje ou as influências de Instagram, onde as atrações se apresentam como guias de cocina, comportamento, moda, relações, decoração, educação e muitos outros. Todo o trabalho de cuidado, incluído o autocuidado, está mediado por esta forma. Há uma atuação prescrita desde o momento em que uma mulher se levanta hasta que se cuesta. Alguém poderia argumentar, como muitos lo hacen, que hoje em dia a indústria cultural já não é a mesma e que uno pode elegir, por exemplo, consumir imagens de body positivity em lugar de los estereótipos que contribuem à enfermidade das mulheres, pessoas queer, pessoas não blancas, etc. Obviamente, um capitalismo mais inclusivo é melhor que um completamente excluyente. Sin embargo, a pergunta que Adorno nos ajuda a plantear como feministas é que se isto constitui uma democratização real. Uno de los núcleos de la tesis de la industria cultural es que una análisis de los bienes culturales y su contenido no es suficiente para abordar los efectos objetivos y subjetivos de este aparato en la vida de las personas. El núcleo social de su existencia radica mucho más en la función reificada y reificante que desempeña en las ideas que en las ideas que transmite. Adorno disse que, eu cito, al contrario que lo ocurre en la era liberal, la cultura industrializada, del mismo modo que la cultura nacional popular en el fascismo, puede permitirse la indignación contra el capitalismo, pero no el rechazo a la amenaza de la castración. Lo crucial hoy en día es la necesidad inherente al sistema de no liberar al consumidor, de no darle siquiera una idea de la posibilidad de resistencia. El principio dicta que todas las necesidades deben presentarse al consumidor como realizables por la industria cultural, mientras que, por otro lado, essas necessidades estão organizadas de tal maneira que el consumidor se experimenta a sí mismo solo como un eterno consumidor, como objeto de la industria cultural. A indústria não só lhe persuade de que seu engano é satisfação, sino que também lhe transmite que, independiente da situação, deve conformar-se com o que se oferece. Fim de cita. Nesse fragmento se vislumbra uma reflexão fundamental para pensar o conceito da indústria cultural e feminismo hoje. Mas aún bajo el régimen de monetización de la atención presente en las redes sociales. La idea de que incluso la crítica à indústria cultural será consumida a través de ella. Eso es lo que importa. Uno de sus efeitos ideológicos mais graves é reduzir o conceito de liberdade à liberdade de consumir, pilar central na pretendida defesa das liberdades de expressão das plataformas sociais atuais. Algo como as tendências de body positivity que vemos em las redes sociais, nesse sentido, não são mais que o contrapeso de todo um sistema de comunicação e socialização baseado em la negatividade corporal. Se não existiera a indústria cultural, com a dominação de gênero, raça e sexualidade incrustada em ella, não seriam necessárias campanhas de body positivity. A função da positividade corporal
no es mejorar la salud de quienes consumen los productos de la industria cultural, sino ofrecer una mercancía alternativa como solución al descontento de un sector de la población, dejando de fuera la posibilidad de pensar alternativas reales a ese sistema. Además, estas pseudo-contratendencias del aparato no son nuevas. Las industrias tabalaqueras y su lobby en el cine han jugado con el deseo de liberación de las mujeres desde la década de 30, anunciando cigarrillos como mercancías empoderadoras. Edward Bernays, sobrinho de Freud, levou a cabo muitas campanhas exitosas para Lucky Strike com cartazes de mulheres fumando acompanhados del titular: "Se ha eliminado un antiguo prejuicio", lo que convirtió a la empresa en líder de vendas durante muchos años. Eso significa que, si la industria cultural reproduce formas capitalistas de dominación interseccional, también incorpora su propia autocrítica. Es particularmente en ese caso donde necesitamos a Adorno para entender ese proceso. En otras palabras, el problema no es criticar la asimilación de la crítica por parte de la industria cultural, sino la existencia misma del aparato, que hoy en día, más que nunca, se ha convertido en una segunda naturaleza. Como dijo Silva Federici en Patriarcado del Salario, yo cito: "Hasta ahora, la clase trabajadora, hombres y mujeres, ha tenido su jornada laboral definida por el capital, desde fijar a la entrada hasta fijar la salida. Esto definía el tiempo que le pertenecíamos al capital y el tiempo que nos pertenecía a nosotros mismos. Pero nunca nos hemos pertencido a nosotros mismos. Siempre hemos pertencido al capital en cada momento de nuestras vidas". Fin de cita. La teoría feminista de la industria cultural nos ayuda a ampliar ese argumento. Essas reflexiones que hice aquí buscaram explorar como o conceito da indústria cultural poderia reevaluar-se desde uma perspectiva feminista e marxista. Em lugar de pretender agotar as vias para uma análise feminista desta ideia, a charla se propôs ilustrar que avançar em la teoria crítica requer compromisso rigoroso com seus desafios inherentes. É como que é inverso de português, porque hablamos inerentes. Esto explica um exame minucioso do desenvolvimento histórico da teoria crítica, junto com um reconhecimento das limitações da Escola de Frankfurt e uma reflexão sobre como essas falhas podem informar futuros desenvolvimentos teóricos. Esto pode sugerir que, a vezes, devemos aplicar a ideia de Adorno de que devemos confrontar e elaborar sobre nosso passado para avançar. Se a teoria crítica não incorpora uma reflexão sobre esse momento misógino dentro de si mesma, selará seu próprio destino. Muchas gracias. Presentación creo que magnífica y que abre muchísimos temas de debate. Tenemos ahora tiempo para plantear preguntas y hacer algo de discusión. Os pediría solo que tengamos en cuenta que Bruna ha tenido la extrema gentileza de presentar en un idioma que no es el suyo y que por tanto ahora a la hora de dialogar le planteemos las preguntas de forma que sean fácilmente comprensibles. Y si necesitamos en algún momento hacer de intérpretes o lo que sea, pues lo haremos. Nada, tenemos un tiempo para discutir. Si alguien quiere plantear algo, empezar. Yo puedo empezar. Bruna, yo soy brasileño, pero por respeto a los claro. me voy a exprimir en castellano. Yo investigo Adorno también, pero no en tu tema. Pero yo soy un lector, en el caso del autoritarismo. No sé, tu texto está exactamente en la industria cultural, pero me parece que en otros textos de Adorno
me pasó una idea de que la cuestión social con las mujeres es un problema de investigación futura. Me pasó la idea que sería un espacio muy largo para se investigar todavía. Esto es una impresión, principalmente en el texto sobre psicoanálisis y sociología. La segunda pregunta, exactamente, yo no sé cómo se pasa acá en Europa, pero tú sabes que en Brasil hay un discurso sobre empoderamiento femenino. El empoderamiento a veces no está solamente en el discurso popular, está también en el discurso pedagógico, escolar, universitario. Y siempre que juego tengo la impresión que pasa necesariamente por el consumo, el empoderamiento como el consumo. Y sobre esto quería su opinión. Los dos, la verdad, su opinión. Creo que voy a hablar en inglés. ¿De acuerdo? Porque transpiro ahora ou em português? Como quieras, así. Sim? Pode falar em português. Tá bom. Qual é o seu nome? Geraldo. Geraldo. Bom, muito rapidamente, eu vou começar pelo último. O discurso do empoderamento, obviamente, está muito presente na indústria cultural e é uma das maneiras pelas quais hoje a questão feminista aparece nesse sistema, né, que está presente, né, como uma contratendência de todo o machismo da indústria cultural, toda a negatividade no sentido ruim, né, não no sentido adorniano do termo. Todo a body negativity, né? Então, obviamente, isso aparece por meio do consumo. Mas o que eu queria enfatizar é que o Adorno, junto com outras leitoras feministas, como a Susan Willis e mesmo a Judith Butler, se a gente for ler de uma maneira interessada o que ela está dizendo, ajudam a gente a pensar como todo o processo de generificação é mediado pela indústria cultural, não só a generificação capitalista neoliberal, todo o processo de generificação. E isso é importante para pensar, então, quais vão ser as pautas do movimento feminista daqui em diante. E como o movimento feminista tem que absorver uma teoria crítica, né? Até aqui eu falei sobre como a gente pode fazer uma teoria crítica feminista, mas eu acho que o feminismo também precisa absorver a teoria crítica, né? O movimento inverso. Então, absorver uma teoria crítica da indústria cultural para pensar a generificação contemporânea, porque toda ela hoje acontece principalmente por essa via. Esse texto que você citou, sobre psicologia e sociologia, nesse texto o Adorno fala uma coisa muito interessante, que ele tem o texto, eu acho que é dos anos 50, e ele adiciona uma nota na década de 60. E nessa nota... 55, 66. E nessa nota ele diz o seguinte, se eu me lembro bem, ele diz que a psicanálise importa menos do que a sociologia, porque a sociedade está interrompendo o processo de individuação antes dele acontecer. Então ele solapa, né, ele arruína o processo de individualização antes que ele aconteça. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que mais do que as relações psicanalíticas dentro da família, o que está definindo a generificação hoje é a indústria cultural. Então, é um pouco esse argumento. E sobre os outros textos... Né? Se sigue bien. Tudo bem? Tudo bem?
Obrigada, gente, pela compreensão. Já estava suando aqui. Sobre a outra pergunta, eu acho que isso também se relaciona um pouco com o que a gente estava discutindo sobre o Marcuse antes, né? Eu acho que a teoria crítica, obviamente, reconheceu a existência do patriarcado e dá indícios para pensar essas questões, né? Mas eu acho que o mais interessante do que eles disseram para nós, feministas, não está no que eles disseram sobre as mulheres. Está no que eles disseram sobre as dinâmicas capitalistas, né? O que eles disseram sobre as mulheres é complicado, mesmo, claro que o Adorno, né? O Marcuse é muito mais progressista do que o Adorno nesse ponto, né? Mas não leram as feministas, não leram a Simone de Beauvoir, não tem uma discussão. Leram Sartre e não discutem com a Simone de Beauvoir, então não tem uma discussão, né? Então não é no que eles dizem sobre as mulheres, na minha opinião, que a gente vai achar o interesse da teoria crítica para o feminismo, né? E como eu tentei mostrar, as imagens das mulheres na obra do Adorno quase sempre são muito desfavoráveis, né? São imagens de reificação, de futilidade, de estupidez, né? Com uma ou outra exceção, né? Que infelizmente, né? Tem um fragmento do Minima Moralia que se chama Heliótropo, né? Lá tem uma imagem mais interessante, né, das mulheres, de uma mulher que chega e arrebata uma criança com seu cosmopolitismo, com seus presentes misteriosos, com a sua promessa de alargamento do mundo, né? Mas é um dos poucos fragmentos do Adorno em que essa imagem aparece de maneira mais interessante, na minha opinião. Sí, dos palabras más, tres, creo que es por orden, pero primero Marina, me parece, luego José Antonio. Muchas gracias por tu ponencia. Si algo no se entiende, me paras. Sí. Me ha interesado mucho todo lo que has comentado y estoy de acuerdo en el diagnóstico de un lugar muy pasivo de las mujeres. Sin embargo, yo quería reivindicar y a ver qué piensas, ¿no? Desde mi punto de vista, nos encontramos en una situación que en muchos casos son las mujeres las que están aprovechando recursos de la propia industria cultural para revisar su aparición, en este caso artística, pero también diría en general social. Y voy a poner un ejemplo para explicarlo de una manera concreta, no solamente en términos abstractos, que sería el autotune. El autotune. ¿Cómo? Autotune es la distorsión de la voz que se va a poner en el reggaetón y en el trap. Ah, sí. Empieza con Che, ¿no? Sí. Hoy se utiliza como un recurso ya incorporado a lo que llamamos música urbana, ¿no? O el trap. Normalmente la voz femenina estaba asociada a sonidos embellecidos, ornamentados, dulces, etc. Encontramos, y creo que no tiene nada de casual, muchísimos ejemplos contemporáneos en los que las mujeres deforman específicamente su voz para precisamente oponerse a esa idea. Estoy pensando gente que puede ser tan nacional como Rosalía, pero tan internacional como Kesha o Charlie XCX, no sé, hay mucha gente que está trabajando en eso. Que es una aparición monstruosa de la voz femenina. Y es un recurso explícito de la industria cultural para optimizar las grabaciones. El autotune robotiza la voz, convierte la voz en algo robótico, pero cuando no se nota, ayuda a que las grabaciones sean más baratas, porque ayuda a mejorar la afinación. Lo utiliza todo el mundo, otra cosa es que se note, no se entiende. Entonces a mí me parece que hay un movimiento, y pienso en gente además como Sophie, que es una artista recientemente fallecida por desgracia, trans, que justamente ha jugado con el autotune
para pensar en una voz trans, que es una voz que no se sitúa ni en lo femenino ni en lo masculino, ¿no? Aparte de un trabajo visual, de una interés, etc. Entonces, ante una lectura en la que, yo esto lo he hablado mucho con Jordi, ¿no? Una lectura de una industria cultural que sistemáticamente convierte todo en una nueva mercancía y vuelve a una nueva lógica del trabajo, desde mi punto de vista sí que tendríamos que atender a formas de producción que no caen en una reproducción, sino que producen, por ejemplo, nuevos modelos de feminidad que son contrafemeninos o monstruosos en este sentido no metafórico. Por ver qué piensa. Obrigada. Obrigada, Marina. Bom, eu responderia dizendo o seguinte sobre isso, porque é uma questão que sempre aparece nesses debates sobre a indústria cultural, né? Você usou um exemplo muito interessante, um exemplo da música, e acho que no exemplo que você citou, seria interessante diferenciar tecnologia de indústria cultural. Porque o que eu estou chamando de indústria cultural aqui, né, que eu acho que seguindo um pouco o Adorno, é a questão sistêmica da indústria cultural. Ela é um sistema. Então, uma ou outra manifestação crítica dentro dela, ela tem uma função, como eu li no trecho, de manter as pessoas engajadas na indústria cultural. Né? Essa é a função, porque hoje, e desde aquela época, né, a teoria do Adorno é que a indústria cultural é sustentada pela publicidade. Essa é a teoria. É um sistema sustentado pela publicidade. Hoje, isso é muito mais evidente com as redes sociais. Muito mais evidente, muito mais capilarizado pelo corpo social. Né, muito maior, tudo isso. Então, tem esse lado. Sobre a questão da tecnologia e da indústria cultural, então, acho que não dá para confundir tecnologia com indústria cultural. Porque, às vezes, eu acho que a gente acaba usando o argumento do por um lado, por outro lado. Por um lado, a indústria cultural domina. Por outro, existem manifestações de tentativa de emancipação na indústria cultural. E aí eu citaria uma carta que o Adorno escreveu para o Benjamin na década de 30, eles estão fazendo a discussão do texto do jazz e do texto sobre a reprodutibilidade técnica, e o Adorno diz para o Benjamin, o Adorno critica o Benjamin dizendo que ele supervaloriza essa tecnologia, essas transformações externas à arte e subestima a dialética tecnológica interna dos gêneros artísticos. Então, isso que você me disse, eu poderia dizer que, por exemplo, se a gente pega a história da pintura, quando as mulheres começam a pintar a si mesmas, um exemplo bem pop, que é a Cindy Sherman, né? Elas deformam completamente o próprio corpo. É uma coisa incrível, né? Então você pega toda a história do corpo das mulheres na pintura, então aqueles nus, né? Todas aquelas Rembrandt, todas essas imagens que a gente tem das mulheres, elas são imagens de um certo tipo. Quando as mulheres passam a se pintar, elas se deformam completamente. Né? Desde a Hannah Nagel, que é uma pintora da nova objetividade, muito interessante. Então, enfim. Então, o que eu diria é, a indústria cultural foi necessária para isso? Talvez elas usem, porque a própria Cindy Sherman usa montagem, né? Agora a gente pode dizer que usa vídeo. Mas aí eu acho que tem a ver, com o uso estético da tecnologia, que não é necessariamente o que a gente poderia chamar de indústria cultural, né? E o segundo é evitar, e eu acho que isso é extremamente necessário, supervalorizar as potencialidades da indústria cultural, né? Porque a crítica nas artes acontecia antes dela.
assim como os movimentos sociais e as revoluções comunistas aconteceram, no Brasil sempre aparece a pergunta dos movimentos de recusa e das passeatas e da organização desde a Primavera Árabe, a função da indústria cultural nisso, né? Porque eu também, em outros trabalhos, estou tentando pensar a relação entre a indústria cultural e extrema-direita, né? Mas tem uma coisa que as revoluções sempre aconteceram sem esse aparato. Então, por que agora, né, a gente acha que a gente precisa dele para que elas aconteçam, né? Então, é um pouco... Eu sei que a indústria cultural é um fato, mas eu acho que é interessante a gente voltar a se colocar essa pergunta, assim, um pouco. Obrigada. Sí, bueno, muchas gracias por la ponencia. Yo pienso que Adorno, y creo que en esto coincide con Walter Benjamin, están explorando una forma de universalización del fetichismo de la mercancía que no se reduce al concepto originario de Marx y, podríamos decir, atrapa a los seres humanos de una manera más universal. Y sabemos que el obrero que vende su fuerza de trabajo se convierte a sí mismo en una mercancía, pero la figura importante para entender un nuevo concepto que usa Benjamin, por ejemplo, es la empatización con la mercancía, y Einfühlung in die Ware, es el rentista ocioso, el flaneur. El flaneur, mero su nombre, que dispone de tiempo, que se lleva una tortuga a pasear por eso, porque no sabe que no va a ningún sitio, no está urgido por la necesidad de la producción, vive de sus rentas. Y sin embargo, lo que va a intentar mostrar Benjamin es que él sucumbe al fetichismo de la mercancía de una manera casi más completa que el trabajador que vende su fuerza de trabajo. En esa época andan también Adorno dándole vueltas al tema del consumo del valor de cambio, y sabemos que esos dos conceptos de Einfühlung in die Ware y el consumo está ya en el carácter fetichista de la música. Es decir, son reflexiones muy tempranas, anteriores a la industria cultural. Y yo, claro, está bien, o sea, me resulta muy iluminador todo el trabajo que haces para mostrar la imbricación de la industria cultural con las tareas reproductivas. Y se agradece muchísimo esa exposición, pero luego hay algo que no termina del todo de encajarme, porque cuando coges trabajo y ocio, producción y ocio, la industria cultural es un fenómeno que tú decías infraestructural y superestructural. Si dicen que es una industria, es para nombrar que forma parte del aparato productivo, no es simplemente cultura en el sentido tradicional, precapitalista, ¿no? Y cuando ellos se refieren a la industria cultural, no se refieren solo a la industria del entretenimiento, sino que se refieren también a la arquitectura, por ejemplo, es decir, a fenómenos que no son ni los medios de comunicación, ni diríamos hoy las redes sociales, ni tampoco solo la industria del entretenimiento o del entretenimiento. Entonces, no sé, yo creo que en ese sentido la carta de Adorno, que produce tanto un cierto shock al leerla y tal, en fin, encaja dentro de esa búsqueda que va haciendo Adorno, ¿no? De decir, bueno, hay formas en las que el fetichismo se impone que no están en el ámbito de la producción, que no están en el ámbito de la venta de la fuerza de trabajo, fundamentalmente. Porque siguiendo a Lucas, eso está claro, la deshumanización del trabajador, todo eso que habla Lucas, se aplica a la esfera laboral.
y tanto Adorno como Benjamin quieren ir más allá, ¿no? Entonces yo creo que en esa carta también apunta algo de esto, no lo sé cómo lo ves tú, pero hay algo de esto en esa carta que apunta a decir, bueno, independientemente de quién es el que queda atrapado en la esfera del consumo, la mujer blanca de clase media está claro, la clase trabajadora, la mujer trabajadora menos quizás, ¿no? Pero independientemente de eso, esa esfera del consumo es una esfera subsumida por el fetichismo de la mercancía y por lo tanto está en la lógica de entender su universalidad. No lo sé. No quiero salvar a Adorno, quiero simplemente... Obrigada, Antônio. Você está completamente certo na sua observação, eu concordo plenamente que a indústria cultural é um sentido mais amplo, e essa é uma tentativa inicial de pensar esse conceito de uma perspectiva feminista, né? Eu acho que eu concordo, mas eu acho que tem dois problemas. Um problema é um problema do Adorno, que é o lugar que a troca ocupa na teoria dele, né? Essa ênfase demasiada na troca e não na produção, né? Isso é um problema que foi apontado por vários comentadores, e essa relação, essa atribuição do fetichismo à troca. Troca es intercambio, por sabe? Sim. Então, como o Adorno deriva o fetichismo da troca, né? Como vocês sabem. Então, isso é um problema, inclusive quando a gente quer discutir o caráter infraestrutural da indústria cultural, que até hoje, pelo menos no Brasil, mas eu acho que em muitos lugares também, né? Quem chamou bem a atenção para isso foi o Jameson. A indústria cultural é sempre pensada como uma teoria da arte ou um conjunto de bens culturais, né? Pouca gente destaca, né? Acho que o trabalho do Jordi também tem esse mérito de sempre destacar como indústria, né? É uma indústria, como a indústria farmacêutica, como a indústria do petróleo, então isso é muito, muito importante. Então, tem esse lado, né? Então, esse seria o primeiro problema. O segundo problema, eu acho que o que eu estou tentando fazer, e eu não sei se isso ficou muito claro, porque, como eu disse, é uma tentativa inicial, é mostrar que quando a gente pensa na reprodução social, se a gente introduz o feminismo na conversa da indústria cultural, também nesse aspecto ele se duplica como infra-superestrutura. Como infraestrutura, porque ele, ao subalternizar as mulheres, contribui para a reprodução da diferença da hierarquia social entre homens e mulheres, e entre brancos e negros, e ele vai se replicando entre heterossexuais e não heterossexuais. Então, ao manter isso e manter invisibilizada a reprodução, né, contribuir para isso, ele tem um efeito infraestrutural para além da economia no sentido imediato, né? E ele tem um efeito, e tem esse efeito cultural mais visível, que é esse efeito cultural de repor o trabalho, de ser o duplo do trabalho, né? E do trabalho reprodutivo também. E aí você me fez uma pergunta sobre o consumo, né? Você repete essa parte? Sí, yo decía que en la exposición, cuando intentas poner en relación los términos, producción, circulación, trabajo, ocio, consumo, industria cultural, en principio parecía que pudieras ponerlo, que pudiera poner un cuadro y correlacionarlos, ¿no? Ponerlos como en dos columnas y se vería la relación, ¿no? Trabajo, ocio, tal, pero luego eso no concuerda.
porque la industria cultural no es meramente esfera de la circulación. Es decir, había ahí algo que me chirriaba, igual que, bueno, efectivamente la incorporación a las tareas reproductivas de las lógicas más o menos tayloristas, ¿no? Que se produce sobre todo en el Fordismo, ¿no? Bueno, está bien, pero llamar la esfera productiva sin ningún vínculo con la teoría del valor algo productivo, claro, si lo dices en el sentido de que permite, o en un sentido de Scholz, la escisión es necesaria para poder extraer valor, pero no extrae valor, ni se puede someter, por mucho que tú incorpores lavadoras, etcétera, las tareas de los cuidados, la rentabilidad económica de las tareas de cuidado, porque entonces tendríamos que tener 50 hijos para poder rentabilizar la cosa. Es decir, hay algo que no funciona, no encaja. Es decir, tú no puedes trasladar la lógica del valor, de la producción de valor, a la esfera reproductiva sin más. Entonces yo veía que ponías en correlación muchos conceptos y que su encaje a mí no me terminaba de cuadrar. Por eso te decía, bueno, consumo, industria de la cultura, sí, pero no. Y pasa lo mismo con la esfera de la circulación, industria cultural tampoco, exactamente. Es decir, que había una correlación de conceptos que no eran fácilmente. Y en ese sentido, creo que el peligro de tu planteamiento es, pues sí, por así decirlo, está más riesgo de convertirse en un planteamiento de marxista vulgar que el de Adorno. Y creo que no, que Adorno va a romper con lo de infraestructura y superestructura, Benjamin también. Y que hay elementos que ahí no me terminaban de encajar, pero bueno, não necessariamente lo he entendido, ¿entiendes? Sim, obrigada. Eu acho que eu me lembrei, né? Você disse que a carta, tem alguma coisa na carta que é verdadeiro. Eu concordo. O problema é que depois ele tem uma mudança, porque ali ele diz, o caráter feminino é o cimento que mantém a sociedade unida. Coisa mais idiota que ele escreveu na vida dele. Né? Mas depois ele vai dizer que o cimento que mantém a sociedade unida é a indústria cultural. A indústria cultural vai aparecer como cimento, então como forma social que media produção e circulação, produção e consumo. O que eu estou tentando fazer é tentar mostrar como a indústria cultural media também produção e reprodução. E como ela cola essas duas coisas. Então, ela não media só produção e consumo, mas um terceiro termo, que é a reprodução, porque ela tem tudo a ver com as mulheres. E isso ele intuiu bem, mas intuiu errado, né? Ele intuiu que isso incidia mais sobre as mulheres. E aí ele diz, isso incide mais porque as mulheres estão fora do processo de produção. Mas o que eu acho que a teoria da reprodução mostra é que não tem só essa opção fora do processo de produção, dentro do processo de produção. A reprodução é um termo é um termo quase que dentro, né, pressuposto subjacente à produção, né? Então, como é subjacente e é pressuposto da produção, tem alguma coisa ali que é alcançado. E quando a gente olha empiricamente, concretamente, quem eram os objetos da indústria cultural, né? Quem comprava, quem assistia, quem ficava exposto a esse sistema muito mais do que os homens, né? As mulheres da sociedade fordista que trabalhavam em casa, né? Claro que não atingia todo mundo, mas eu acho que hoje, né? E aí hoje eu acho que isso se expande, porque hoje a gente pode ver que a indústria cultural atinge quase todas as classes sociais, quase todos os gêneros, né? E aquilo que foi testado nesse grupo específico passa para outros. É isso. ¿Había una pregunta más? Sí, bueno,
Yo que, bueno, primero gracias porque has sido muy iluminador. Y quería preguntarte cuál es, si observas alguna relación más o menos clara entre la industria cultural y la proliferación de discursos feministas radicales, o sea, esos que se basan su discurso en la diferenciación sexual entre hombre y mujer y que reivindican el valor el valor de la especificidad del cuerpo biológico femenino, la menstruación, la maternidad, etc. Es decir, cómo también se posicionan estos movimientos feministas en contra de pues, la teoría queer, las identidades, todo. Es una forma de conservadurismo y es una forma de conservadurismo por otras palabras. Pero que si observas alguna relación más o menos directa, clara entre ambas. Bom, as feministas radicais existiam antes desse boom mais recente da indústria cultural, né? Mas apesar disso, eu acho que as redes sociais têm favorecido imensamente esse tipo de grupo que, na minha opinião, é muito próximo da extrema-direita, né? Se não é de extrema-direita, né? Então, tem favorecido a reunião dessas pessoas e estão dando voz, e estão dando lugar, né? Até acho muito engraçado, né? Isso é uma coisa que sempre aparece. Eu faço parte de uma coletiva feminista no Brasil e é engraçado porque você vai nos eventos de feminismo e essas feministas radicais, elas não existem, parece que elas não existem na realidade, elas nunca aparecem em lugar nenhum, elas só estão nas redes sociais, então, e elas estão fazendo um barulho enorme nas redes sociais, né? Então eu acho que essa nova ascensão do feminismo radical tem a ver com essa lógica também, que é uma lógica da irreflexão completa da indústria cultural, né? Também tem esse do estereótipo, né? Da padronização, então eu acho que e elas estão, agora que a indústria cultural, digamos assim, se democratiza, não está se democratizando coisa nenhuma, né? Porque agora saiu essa semana as notícias todas, né? Do Walmart, da Microsoft, do Google, todos cancelando, suspendendo todas as políticas de diversidade, né? De contratação e de diversidade. Bastou o Trump ganhar que acabou a história, né? Então é uma falsa democratização, mas mesmo a isso eu acho que está tendo uma reação muito grande e infelizmente dentro da esquerda também, né? No sé si hay alguna. Sí. Mira, una cuestión, porque se habló de la industria cultural como algo en lugar de la mediación social, sobre la cuestión de la producción y circulación. Pero, y tú has puesto un tercero. Pero para mí me parece que está faltando un cuarto, que es la cuestión de la industria cultural como un anticipador, que anticipa, que produce y produce el querer no, el deseo de las personas, o sea, la cuestión psicológica, mental o psicoanalítica, si quiere decir así. Y también es muy importante y que es un punto que Adorno habla muchísimo de esto. La industria cultural que se anticipa al deseo del hombre, produce exactamente no que queremos, pero él produce también el querer. Es una observación. Eu concordo, acho que isso isso como forma social e como, né, o que
eu chamei aqui de infraestrutura, né, seguindo um pouco Jameson, mas como o Antônio chamou a atenção, o Adorno não usa esse termo, né, para designar a indústria cultural. Isso aí é uma coisa posterior, né, que eu tomei do Jameson, que eu acho ilustrativo, embora o Adorno esteja realmente tentando ir além dessa dicotomia. Eu acho que justamente ela ajuda a gente a pensar a produção. Então, como forma social, ela é a forma social que produz as subjetividades. Por isso ela é interessante para pensar o gênero, porque o gênero tem tudo a ver, né, com a subjetividade. Na sociedade que a gente vive, ele é indissociável da subjetividade. Então, se a indústria cultural é a grande forma social que produz as subjetividades, isso também vale para o gênero. Então, com certeza, isso vale para a maneira como a gente deseja. Então, voltando para o que eu te respondi, eu acho que hoje ela é mais importante que a psicanálise stricto sensu, como diz o Adorno, não porque o complexo de Édipo não vale mais, ou enfim, mas porque ela está ali orientando os nossos desejos, os nossos processos de generificação e os nossos desejos também sexuais. Eles dão todos os instrumentos para a gente pensar isso, né? Se a indústria cultural ela forma e conforma o nosso desejo, ela também tem tudo a ver com os processos de sexualização, de produção compulsória da heterossexualidade e todas essas questões, né? Então, o feminismo ganha muito em absorver esse debate, mas você tem toda a razão. No tengo muy clara mi pregunta. Bueno, pero sí que me gustaría, porque realmente, primero agradecerte, muchísimas gracias, me ha interesado mucho. Bueno, es un poco egocéntrico, pero con las cosas que yo estaba pensando sobre las familias en Adorno por Jaime, pues es verdad que me ha trastocado, ¿no?, muchas cosas. Quería compartir esto contigo, a ver qué piensas, y es, bueno, una pregunta específica. Que cuando piensas en la familia específicamente burguesa, si pensamos el género según Adorno, en el momento pre-industria cultural y pre-fordista, es la familia, esa instancia, por decirlo así, donde se juegan los procesos de generificación, ¿no? Y a los cuales Adorno solo atiende a la masculinidad, además del trabajo. Claro. Entonces, como que lo que tú decías de la industria cultural, de la esfera reproductiva o del trabajo reproductivo, que hay que tenerlo en cuenta también, no solo al productivo en relación con los procesos de generización en la industria cultural, cuando piensan en la sociedad burguesa, ¿no?, integran como la familia, y como que ahí sí que hay, por decirlo así, se ocupan del trabajo reproductivo, porque se ocupan de la familia. No sé si me explico, porque la ven como mediadora entre individuo y sociedad, totalidad social, y la familia sí que se ocupa de hacer sujetos autoritarios y sujetos no autoritarios, y los procesos de generificación. Y es verdad que ahí las mujeres no se ocupan, de la feminidad solo analiza la masculinidad. Entonces estaba pensando, ¿qué piensan, no?, por lo que has puesto ya en el fordismo, la que ellos dicen luego, es verdad que ya no es la familia, la industria, cuando hablan de la crisis, lo que tú decías me da a pensar, claro, hablan de la crisis de la familia burguesa, y ya no hablan de la familia es como que se quedan en la crisis, no en la nueva forma de familia, pero reconocen que sigue existiendo familias, pero esas familias ya no son el locus específico de la generificación, de la producción de feminidad y masculinidad. Entonces ahí vendría la industria cultural, ¿no? Entonces, ¿crees que cuando abordan el fordismo se olvidan de las mujeres porque se olvidan de la familia? Por decirlo así, me explico que, o mejor dicho, así más directamente, se habían acordado de las mujeres cuando se acordaron de la familia. Y una vez que desaparece la familia como mediación social, es la industria cultural. O sea, como que quería compartir esta reflexión para ver qué piensan, que tú lo has pensado mejor, porque digo, es verdad que ya, que antes sí que pensaban en el trabajo reproductivo en la familia burguesa, pero luego desaparece. ¿Por qué? Porque parece que las mujeres ya, como entran en crisis la familia, no hacen trabajo reproductivo. No lo sé, bueno. Desaparecem da análise do Adorno, você diz, do Horkheimer.
É uma questão interessantíssima mesmo, Cristina. Eu acho que é isso. O Adorno vai fazer essa virada, que eu acho que é fundamental no pensamento dele, de pensar a indústria cultural como cimento social, e isso vai se sobrepor a todas as outras coisas, embora tenha, na minha opinião, um substrato marxista mais ortodoxo do que parece. Mas eu vejo, e tem um texto do Horkheimer que é sobre a nova arte e a cultura de massas, eu acho que chama assim, e ele fala um pouco sobre como a cultura de massas, e eu acho que tem a ver com isso, não é só porque eles se esquecem das mulheres, mas porque a cultura de massas vai absorvendo a socialização completamente. Então, é isso, né? Ela que vai ensinar, e hoje mais ainda, né? Se a gente pensar assim, vai ensinar uma criança a fazer, um adolescente a fazer a barba, vai aprender no YouTube, não vai aprender com o pai. Ou vai aprender a cozinhar, não vai aprender com a mãe, vai aprender no YouTube, vai aprender na televisão, esses programas de culinária. Então, eles estão vendo como está absorvendo, e a família, como instância social socializadora, está perdendo poder. Mas eu acho que a sua observação é muito interessante, porque, ao mesmo tempo, o que eu estou tentando pensar, e que talvez não esteja tão claro ainda nem para mim mesma, se a gente pensa cronologicamente, o que está acontecendo nos Estados Unidos no momento de boom da indústria cultural é a reestruturação da reprodução social. É o quê? É um retorno a uma família heterossexual, fechada, com o salário familiar. Então a autoridade masculina é reposta nessa família pela via do salário familiar. E aí o que eu estou tentando pensar é como a indústria cultural acompanha esse processo, funcionando como uma instância de reforço desse processo de reestruturação da reprodução. Mas isso o Adorno não viu, ele simplesmente disse, né? A indústria cultural é o cimento, então absorveu toda a socialização e agora ela produz as subjetividades. Mas quando a gente olha para o lado da família, o que aconteceu foi algo um pouco diferente, né? E a indústria cultural, eu acho que teve um papel importante nisso, porque ela aparece como mantenedora também dessa reestruturação, porque as mulheres estão num lar completamente mecanizado. Estou pegando assim, a escola de Frankfurt, ela ataca os pontos altos do capitalismo, então claro que eu não vou falar da periferia do capitalismo aqui, e nem das mulheres pobres e tudo mais, mas se a gente pensa o caso típico deles, né, que é do Fordismo, você tem uma mulher numa casa totalmente mecanizada, ou seja, liberada do trabalho pela tecnologia. E o que você faz politicamente com essa mulher liberada com o tempo livre da tecnologia? O que você faz com isso? Você joga ela na televisão, você joga ela para ler a revista, você joga ela na associação de mulheres, você... né, parece que não é que é consciente, né, mas você tem me parece que tem uma reestruturação do capitalismo que vai mostrar como a indústria cultural vai ter essa forma de administração das mulheres, assim, administração porque todas essas mulheres, isso é muito interessante, quem mostra isso é um livro meio datado, a gente tem que terminar, né? Sim. É um livro meio datado, né, que é o livro da Betty Friedan, da mística feminina. Ele é meio datado, mas é um baita livro para pensar a indústria cultural, porque ela está analisando isso, né, as revistas e tudo mais. E aí ela analisa justamente essa contradição entre a tecnologia que libera as mulheres e a expansão da reprodução. Como que a reprodução social se expande num momento que a gente podia se livrar dela. Então tem uma coisa profundamente política na reestruturação desse capitalismo, porque essas mulheres até então, elas estavam no mercado de trabalho, os homens tinham ido para a guerra e elas estavam
estavam na vida política, no mercado de trabalho, na universidade. Então, a Beth Friedan mostra alguns dados que são interessantíssimos de queda de mulheres na universidade dos anos 40 até os anos 70. E o número de casamento, a idade média de casamento de uma mulher entre os anos 40 e os anos 70 é a menor da história dos Estados Unidos. Então, assim, ou seja, as mulheres vão se casando mais nova do que se casavam antes, né? Então, enfim, é isso, né? Eu acho que a gente precisa pensar isso coletivamente, e fazer trabalhos nessa direção, porque é muito interessante. Eu acho que ganha muito, né, com essa teoría do Adorno. Bueno, tenemos que cerrar. En primer lugar, quiero dar las gracias a Bruna por su presentación y por su generosidad también en el debate y creo que su compromiso con los temas, ¿no?, que es muy bienvenido. Espero que no sea más que la primera vez de las que podemos tenerla aquí. También digo, para todas y todos los que no la conocíais, podéis acceder a muchos de sus textos en academia.edu. Quizá este debate ha ayudado a entender que el portugués brasileño no es un idioma inaccesible. Tiene muchos textos también en inglés, y creo que es una persona en la que, para tratar muchos de los temas que más nos preocupan en relación con la teoría crítica, nos vamos a encontrar una y otra vez, porque su trabajo es muy valioso y simplemente agradecerla que haya estado aquí con nosotros.